Em Quando Me Apaixono, Branca encontra Honório ansioso no corredor da empresa e quer saber o motivo. Ele explica que sua esposa está conversando com Adriana pela primeira vez e muitas coisas devem começar a acontecer a partir daí. A mulher não perde a oportunidade e comenta que o homem é extremamente inteligente e habilidoso. Por isso, vai saber lidar com qualquer situação. Novamente, ela dá a mão ao chefe e o convida para um café em sua sala. Daniel vê a cena e fica curioso. Na sala do marido, Constanza tenta se entender com Adriana, mas a moça deixa claro que sabe que é uma filha imposta do dia para a noite e também não se acostumou a ver Honório como seu pai. Adriana ainda conta que sempre respeitou a decisão de sua mãe de não ter falado nada a ela sobre o pai, nem ter revelado sua gravidez ao antigo namorado, porque achou melhor assim. Satisfeita, Constanza comprova que o marido e Renata tinham razão, pois Adriana é mesmo uma moça muito especial. Adriana deixa claro que vai topar morar na casa do pai, pela memória de sua mãe, que queria isso, mesmo sabendo que não será fácil. Na sala de Branca, Honório se mija de tanto rir das piadas da mulher. Ele elogia o talento da colega, que aproveita a bola pingando e diz que também é boa em muitas outras coisas. Enquanto isso, Antônio mostra a Regina a casa que escolheu para os dois morarem depois de casados. Esperto, o homem acha a solução perfeita para se livrar da sogra e explica que decidiu comprar aquele imóvel, pois fica perto da atual residência de Regina, e assim, Carla terá duas opções, ou morar com eles, ou continuar na casa em que vive há anos. Consternada com a rápida evolução de sua relação com Antônio, Regina não gosta da pressão e diz que não sabe ainda o que decidir, pois não tinha pensado na mudança de casa depois do casamento. E no interior, Álvaro chega em casa procurando pela esposa e com um buquê de rosas, achando que aquilo vai apagar a safadeza dele na noite anterior. Ele procura por todos os lados pela mulher, mas não a encontra. Enquanto isso, Alzira chega em casa e pega a Catarina brincando com Paulinho. O garoto pede para brincar no quintal e a mãe aproveita para ficar sozinha com sua hóspede. Alzira quer saber se Álvaro bateu na esposa e a mulher, apavorada, conta que foi algo muito pior. Na pracinha da cidade, Ezequiel conta a Álvaro que Catarina saiu de casa e pediu asilo à sua família. Assim que sabe onde sua amada está, ele sai correndo. Quem também corre pela cidade é Álvaro, que procura pela mulher, mas não consegue encontrar. E enquanto Jerônimo e Renata passeiam como dois namorados pelas ruas do povoado, Catarina conta a Alzira o que aconteceu. Lázaro aparece, mas a agricultora diz que a moça não está ali. O capataz não acredita e joga na cara da mulher que foi o Ezequiel que disse que sua namorada estava ali e entra como uma bala, porta adentro. Indignado, Lázaro consegue encontrar a moça, que chorando pede para ele ir embora. Porém, o rapaz jura que não arreda o pé até saber o que aconteceu. Mas Álvaro aparece, e bancando o macho, engrossa a voz, e avisa a seu rival que aquilo não é assunto dele. Lázaro enfrenta o médico e o desafia a dizer o que aconteceu para que sua esposa decidisse sair de casa. O doutor tira o chapéu e resolve acusar a mulher de estar louca. Lázaro perde a paciência e mete a mão na cara do médico. Os dois brigam ali mesmo, no meio da sala, e ao que parece, dá uma surra no bebum. No centro da cidade, Renata trata de conseguir todas as informações que pode sobre o passado de Jerônimo, com o padre Severino. Se oferecendo para ajudar a paróquia, ela pede ao sacerdote que sempre entre em contato quando precisar e aproveita para perguntar se o religioso está há muito tempo na cidade. Sorrindo e agradecendo a nova filha de seu rebanho, o religioso diz que está na cidade há muitos anos e conhece quase todo mundo que mora ali. Porém, esse não é o caso de Jerônimo, que se mudou há pouco tempo para a cidade. No entanto, Severino deixa escapar que conhecia muito bem Rafael, irmão do esposo da garota, e gostava muito dele. Conversa vai, conversa vem. Severino conta que Rafael tirou a própria vida em sua fazenda, por ter sido rejeitado por uma mulher com quem ele iria se casar e a quem o rapaz chamava de bonita. Do outro lado da pequena localidade do interior, Catarina consegue apartar a briga e pede que Lázaro vá embora. Álvaro, depois de tomar a maior surra, ainda se acha o rei da cocada e diz ao capataz: "Você não está ouvindo o que minha mulher está dizendo? Vá embora. Eu e ela temos muito o que conversar." Mas a moça, chorando, manda o marido ir embora também, pois não quer falar com ele. Álvaro diz que Catarina não tem o poder de mandar nele, e Alzira se irrita, expulsando os dois marmanjos de sua casa. Ezequiel aparece, depois do bafão, e Lázaro pede desculpas ao amigo pela confusão. Álvaro tenta enrolar, mas Alzira deixa claro que nem ela, nem Catarina querem ver o sujeito, nem pintado de ouro. Na igreja,
Renata continua catando tudo o que pode e o padre resolve contar toda a história. Severino lembra que Jerônimo chegou à cidade um dia depois do enterro de seu irmão, que tinha uns 27 anos, e por isso quis vender aquela fazenda e voltar para o exterior. Renata não consegue juntar o A com o B e perceber que o Rafael de quem estão falando é Rafael Gutierrez, seu amigo e antigo colega de trabalho. A moça continua especulando até que descobre que a tal moça, namorada de Rafael, que se chamava Bonita, além de sua fazenda, era o sonho do rapaz. E o local lembrava a morte do irmão e, para Jerônimo, isso era muito doloroso. Porém, o investidor resolveu não vender a propriedade, para salvar o emprego de todos os seus empregados. Confundindo tudo, Renata acha que o mau humor e as grosserias do marido são por causa da dor que ele sente de estar morando no lugar onde a tragédia aconteceu e não sabe como lidar com isso. Nesse meio tempo, Aurora e Augusto encontram Jerônimo do lado de fora da igreja, esperando por Renata. A garota convida o fazendeiro para almoçar em sua casa e Augusto justifica o convite, dizendo que Aurora acha que pode ser uma boa amiga para a nova moradora da cidade. Renata aparece e o casal começa a lambeção de quem é recém-casado. Augusto se enoja com a cena e não faz questão de esconder. No fim de tudo, eles resolvem aceitar o convite para o almoço. Na capital, Honório e Constanza acompanham Adriana até sua casa para ajudar na mudança da mocinha, que diz que acha que se precipitou e não pode deixar aquela casa, assim, tão rapidamente. Constanza entende a moça, mas diz que sua casa está de portas abertas para recebê-la quando ela se sentir pronta. Pela primeira vez, Adriana chama Honório de papai e Constanza ouve. Na empresa, Branca fofoca com Daniel e conta que Adriana vai morar com Honório, que na verdade é pai dela. Ao saber que Adriana deve assumir um cargo executivo na empresa, o rapaz reclama que agora mesmo é que a moça não vai dar bola para ele. Mas Branca o surpreende, propondo que os dois unam força e se tornem os assistentes indispensáveis para Honório e sua filha, pois assim poderão manter o controle do que acontece na empresa. Já é quase hora do jantar quando Renata e Jerônimo chegam em casa como dois pombinhos apaixonados. O moço pede a Matilde que avise a cozinheira para preparar algo especial para o jantar, enquanto ele toma banho. Carlos comemora e diz à empregada que ganhou a aposta, pois seu amigo e a esposa chegaram em casa muito felizes e apaixonados. O agrônomo resolve cobrar a aposta e diz que quer que Matilde a leve para dançar naquele sábado. Só que a garota avisa que, naquelas bandas, é o homem quem convida a mulher para sair. Carlos diz que, como ganhou, quer que ela o convide e ainda o ensine a dançar. Em seu quarto, Renata se engana, acha um monte de desculpas sobre a atitude do marido e ainda agradece a Deus por ter descoberto tudo. Só que a coitada não sabe da missa, a metade. Em seu escritório, Jerônimo conta a Carlos sobre seu passeio com Renata e diz que sentiu uma necessidade enorme de levar a moça à igreja, pois estava com pela. Ele conta que ficou muito triste por ver a mulher naquele estado por causa da rejeição da mãe e por saber que agora, Roberta apareceu grávida, não se sabe de quem. Fixado na ideia de que Renata era a noiva de Rafael, Jerônimo acha que a esposa parece ser duas pessoas, uma que sacaneou seu irmão e outra que sofre com a rejeição da família. Carlos completa e afirma que a moça também deve estar sofrendo com a rejeição e o desamor do marido, sugerindo que ele pegue a versão boa de Renata para se dedicar como esposo. Augusto e Aurora chegam em casa, e a moça comenta que ficou feliz que o casal vizinho tenha aceitado o convite para o almoço. O engenheiro pergunta se a garota não percebeu que Renata estava triste, mas Aurora fala sem parar e diz que a única coisa que viu foi um casal apaixonado. Augusto se irrita, começa a gritar, e manda Aurora preparar tudo, pois quer que o dia seguinte seja simplesmente perfeito. Nesse meio tempo, Lázaro chega em casa com a cara toda arrebentada, e enquanto Matilde faz os curativos, ele diz que precisa descobrir por que Catarina saiu de casa. Hermínia diz que precisa falar com a bordadeira, para cerzir os lençóis do patrão, e aproveita para descobrir o que aconteceu. Álvaro, por sua vez, vai ver o padre, e convence o sacerdote a fazer com que Catarina volte para casa, alegando que sua esposa sofre dos nervos e, se ele não tratá-la, a mulher vai acabar enlouquecendo. Na capital, Gonçalo tenta ser gentil com a vigarista da esposa e leva o jantar para ela no quarto. O empresário comenta que Matias vai ver Roberta no dia seguinte, e Josefina pede para falar com o rapaz. Gonçalo diz que o filho não está em casa, pois foi ver Adriana, e revela que a garota é filha de Honório. Do outro lado da cidade, Carla tranquiliza a filha, dizendo que não pretende morar com ela, depois do casamento, pois ainda pode se virar sozinha e quando não puder, quer ir para um asilo.
mas Regina está cheia de dúvidas e admite que Gonçalo já ocupa um lugar em seu coração. Antônio, animado, fecha a compra da casa. E do outro lado da cidade, Constanza conta a César como foi seu encontro com Adriana e a história dela ir morar na sua casa. O rapaz quer saber como ela está se sentindo. A socialite estranha a pergunta e revela que seu marido não a questionou sobre isso, mas se sente estranha e na expectativa. Honório chega em casa e percebe que a mulher estava ao celular com o rapazola do centro de Regina. A mulher aparece no quarto e o empresário comenta que percebeu que ela e César se tornaram bons amigos e ela diz que sempre é bom ter outro ponto de vista, principalmente de alguém mais jovem. Enquanto Constanza tira a maquiagem no banheiro, Branca resolve trocar mensagens com Honório e inventa que ainda está no escritório, mas na verdade está em casa, chorando. A maluca resolve convidar o empresário para jantar, mas ele declina do convite e diz que está em casa com sua mulher. Nesse meio tempo, Jerônimo aparece no quarto de Renata, que pede ajuda ao marido para fechar o vestido e quer saber se está bonita. O idiota resolve dizer que ela está linda e agrada muito a ele, como também a muitos outros homens. E não é à toa que ela teve muitos pretendentes. A moça está tão cega de amor que leva a história na brincadeira e nem percebe o que o marido está insinuando. Achando que está tudo bem, Renata conta que estava muito confusa com a situação, mas finalmente entendeu o mau humor e a frieza do marido, pois descobriu que o irmão dele tirou a própria vida por causa da rejeição de uma mulher. Jerônimo, pela primeira vez, concorda com a moça e ela aproveita para dizer que, na verdade, a tal mulher foi responsável pela morte de Rafael, indiretamente, pois foi o rapaz quem puxou o gatilho, mas gostaria muito de saber quem ela é. Finalmente, o investidor resolve abrir o jogo e diz: "Então, por que você não me conta, Renata? Eu quero que você me diga o que houve com meu irmão. Fala pra mim." Na capital, Matias se despede de Adriana, dizendo que pode levar algumas coisas da moça para a casa de seus tios. Durante a conversa, Matias descobre que a garota contou sobre a gravidez da Roberta, mas o moço fica apavorado, avisando que as duas irmãs não podem se falar. Papo vai, papo vem. Adriana descobre que Matias não conseguiu deixar de amar Renata, e por falar na moça, ela está tentando entender sobre o que o marido está falando, e pergunta como ela saberia quem é essa tal de bonita, alegando que não conheceu o cunhado e muito menos sua namorada. Jerônimo conta que a tal mulher é da capital e de boa família, como ela, mas enganou seu irmão, dizendo que seria capaz de deixar tudo para trás por causa dele, mas foi mentira, e Rafael jamais foi suficiente para ela. Renata alega que mulheres assim existem em qualquer lugar, e o moço coloca para fora toda a sua raiva dizendo que essas mulheres não têm sentimentos. Renata se justifica e diz que achou que se o marido falasse sobre o assunto, poderia se sentir aliviado e coisa e tal, mas o moço continua gritando, sem nenhum controle. Renata enfrenta a situação e pede para ele pôr tudo para fora de uma vez, mas o sujeito se cala e deixa a esposa ainda mais desconfiada. Enquanto isso, Álvaro vai pedir penico para Augusto, dizendo que Ezequiel e Alzira levaram sua esposa para morar com eles e quer que o fazendeiro impeça. O engenheiro quer saber se Catarina está lá contra a sua vontade, mas o médico explica que não, porém a bordadeira está louca e inventando histórias, dizendo para todo mundo que ele bebe muito e abusou da moça. Augusto quer saber se o médico fez mesmo isso, mas ele tenta escapulir da saia justa e diz que não interpreta a coisa daquela maneira e às vezes existe a necessidade de se domar as mulheres indomáveis. Para piorar, ele ainda diz que está seguindo o exemplo do amigo, pois já viu como ele trata a Aurora. Augusto incorpora o demônio e, pulando da poltrona, grita para o médico que jamais abusaria de uma mulher e completa: "Eu posso até ser grosseiro, conquistar e dominar uma mulher, mas eu jamais a pegaria à força. Dessa vez eu vou te ajudar, mas se repetir isso, não venha choramingar no meu ombro. Boa noite." Na bonita, Renata desce e pergunta a Matilde sobre Jerônimo. A moça, sendo grosseira, diz que o patrão pediu para levar café para ele no escritório e avisou que não vai jantar, mas resolve desafiar a mulher que quase explode com a empregada. Porém, é impedida por Carlos. Sem entender nada, Renata pede ao agrônomo que explique o que está acontecendo, pois ela não está entendendo nada. Indignada, a moça quer saber como Jerônimo consegue passar do homem mais encantador do mundo para o mais repulsivo em frações de segundos. Carlos explica que é difícil falar do sujeito, pois ele é seu melhor amigo. Renata implora para saber qual é a de Jerônimo e chega a sugerir que o camarada é bipolar, pois não é normal uma pessoa se comportar daquela maneira. Nervosa, a garota conta que conheceu o padre Severino quando foi à cidade,
e o sacerdote contou tudo sobre a morte de Rafael, da qual ela não sabia absolutamente nada, e pensou que talvez essa pudesse ser a razão das mudanças de humor do marido, mas viu que não. Renata conta que Jerônimo pergunta coisas a ela que não entende, e também sobre a tal de Bonita, que nem sequer conhece. Carlos resolve perguntar se realmente a moça não conhece a Bonita. Sentando novamente na mesinha de centro, Renata jura que não conheceu nem o falecido cunhado, e por isso não poderia conhecer a namorada dele. Do nada, Renata tem a ideia de ver uma foto do irmão de seu marido, pois tem certeza de que naquela casa deve ter uma, e Carlos se apavora. No escritório, Jerônimo resmunga que a esposa vai acabar deixando ele louco. Carlos dá uma desculpa e diz que não há fotos de Rafael na casa, pois Jerônimo sumiu com todas. Com toda a paciência, a moça resolve explicar para Carlos como está se sentindo e diz que Jerônimo a trata como se fosse a tal Bonita. Confusa, Renata confessa que acha que o marido a culpa de alguma coisa que ela não sabe o que é. A moça implora para o agrônomo dizer pelo menos o nome dessa tal mulher, pois assim pode descobrir mais sobre ela, e implora pela ajuda do rapaz.